Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se. O texto que nós ouvimos do profeta Ezequiel, capítulo 47, é um belíssimo texto porque a água que brotava do interior do templo, mais precisamente debaixo do altar, água viva que dava vida a tudo o que tocasse. A descrição da profecia completa diz que até o mar morto passou a ser vivo depois que a água tocou. E tudo que se plantava na margem do rio dava fruto. E não só isso, era também uma água medicinal que curava todas as enfermidades. Lógico, sem fazer esforço nenhum. Sem fazer esforço nenhum, a gente compreende esta imagem, é a imagem do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Por isso, a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é sacerdote, altar e cordeiro. Sacerdote, o que oferece o sacrifício, altar, o local do sacrifício, e cordeiro, aquele que é oferecido em sacrifício. Por isso, o altar, né, no presbitério, o altar no espaço litúrgico da igreja não é uma mesa comum. Não é uma mesa comum. E a gente identifica que não é uma mesa pelo a ornamentação do altar, pelos objetos sagrados que são colocados em cima do altar e pela reverência que se tem para com o altar. Não sei se vocês observam qual é o primeiro gesto que o padre faz quando chega aqui no presbitério. Qual é o primeiro gesto que o padre faz quando chega aqui no presbitério? O padre beija o altar. E por que o padre beija o altar? Vocês observam que é só o padre, o ministro ordenado, o padre, o diácono e o bispo que beijam o altar. Os outros não beijam o altar. Só o padre, o diácono e o bispo. Os ministros ordenados. Eu gosto até de brincar quando celebro casamento. Eu digo para os noivos: vocês podem até beijar, podem até se beijar, mas o primeiro beijo quem dá sou eu. No altar,
Logicamente, não vou beijar a noiva e nem o noivo. Antes mesmo de começar a cerimônia, a gente faz a saudação para o altar. Por quê? Porque o altar é presença de Cristo. Não é representa, não é simboliza, não é sinal, não é faz de conta, não é uma representação, não. É o Cristo. Ao beijar o altar, estão beijando o Cristo. Por isso, o altar está sempre revestido, deve estar sempre revestido com uma toalha branca. E aí se colocam, né, toalha verde, toalha roxa, toalha vermelha, para combinar com o tempo litúrgico e dizer que é assim que prevê o tempo litúrgico. Não. O que significa a toalha de cima do altar? Catequese sobre a missa hoje. O que significa a toalha branca em cima do altar? Ganha uma passagem para Bom Jesus da Pirapora a pé. Quem acertar. Ele recorda o lençol que estava enrolado o corpo de Jesus no túmulo. O lençol de linho que envolvia Jesus no túmulo. Por isso a toalha do altar deve ser sempre branca. Para recordar esse mistério. E aí quando a gente orienta que a toalha deve ser sempre branca, a turma diz assim, mas não dá para colocar uma rendinha? Dá para colocar verde, combinando com o tempo litúrgico? Não dá para colocar vermelho? Não dá para colocar roxo? No altar, não. Eu até permito que se coloque na mesa da palavra, lá na estante do padre, e na credência, né, ali também no sacrário, até permito que se coloque verde, roxo, vermelho. Mas no altar, não. E a imagem é justamente poderosa e forte, a referência que nós temos do profeta Ezequiel. Quando do interior do templo jorrou água viva, e tudo que tocou, tudo que aquela água tocou, tornou viva. É interessante porque o profeta vai vir, a visão aqui foi reduzida, mas a visão do profeta continua. Ele pede para o profeta entrar na água até as canelas. Depois na água até a cintura, e depois até quando ficou só a cabeça do lado de fora. É a figura, é a imagem de Cristo. É a imagem de Cristo. Por isso nós reverenciamos, por isso nós adoramos, por isso nós, né, tratamos com muito carinho. E eu não admito que se coloque nada em cima do altar, a não ser os objetos que devem ficar em cima do altar. Conheci um padre que ele ia rezar na paróquia da gente, colocava carteira, colocava celular, colocava um monte de coisa, garrafinha de água, colocava um monte de coisa em cima do celular. E quando eu celebrava com ele, eu tirava tudo. Coloca na mesinha, coloca em outro lugar. Lá não é lugar de colocar celular em cima da mesa do altar, onde já se viu. Então é reverência. E quando nós, aqui na igreja, nossa é privilegiada porque nós temos o sacrário no centro. E aí eu fico observando as pessoas que exercem alguma função na liturgia, né, ficam indecisas. Fazem a reverência para o altar ou fazem a reverência para o sacrário? Fica confuso. Padre, a gente se faz reverência para onde? Daí, na dúvida, também noto, as pessoas fazem a reverência no meio, faz para os dois. Porque os dois é a presença de Cristo. Cristo ressuscitado. Como também a mesa da palavra. Cristo que fala quando a palavra é proclamada. Então, se na hora do serviço litúrgico você estiver exercendo a sua função, faça reverência
para uma das, pode ser para o altar, pode ser para a mesa da palavra, pode ser para a Eucaristia, no sacrário, sabendo que você não está simplesmente curvando o corpo, você está fazendo um ato de reverência a nosso Senhor que se faz presente. É um local sagrado. É presença de Cristo, como o texto do profeta Ezequiel. E é Cristo que gera vida. É Cristo que dá vida. Ele é a vida. Como ele diz no capítulo 10 do Evangelho de João, o seu caminho, a verdade e a vida. É Cristo. E ele brota água viva. E aí tem um outro texto do Evangelho de João também, capítulo 7, versículo 37, 7:37 de João. Jesus diz assim: quem crê em mim, ainda que quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Essa água viva que brota do interior do templo no profeta Ezequiel é a água viva que só Jesus pode nos dar. E só esta água pode matar a sede. Depois, o Salmo 45, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor, para nós, é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. De novo, o salmista apontando para Cristo, aquele que realmente pode saciar toda a sede. Toda a sede. E o Salmo vai descrevendo. E depois, a segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no capítulo 3, Paulo diz: vós sois a construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu, e eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce. Ele colocou como experiente mestre de obra o alicerce. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está ali, já colocado. Jesus Cristo. Como diz o Salmo 117, a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. A pedra angular. Jesus Cristo colocou o alicerce, mais ainda, ele é o alicerce da construção de Deus, que somos cada um de nós. Que somos cada um de nós. A construção de Deus, não só as paredes, desse templo, mas a construção de Deus, que somos cada um de nós. Que temos por fundamento o próprio Jesus como pedra primeira, como pedra angular, como pedra de onde toda a obra começou. E que se não fosse essa pedra, nenhuma obra continuaria. Não teria condições de terminar sem a pedra primeira, a pedra fundamental. Então é Ele o fundamento e é Ele, o alicerce, Ele mesmo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus mora em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo. E vós sois este santuário. E vós sois este santuário. Que coisa mais impressionante isso. Que coisa mais impressionante. Porque a gente pode imaginar Deus como Davi quis construir um templo de ouro para colocar a presença de Deus na Arca da Aliança. Deus poderia exigir que se fizesse para ele o melhor de todos os templos material. De ouro, de prata, de todas as pedras preciosas que existem no mundo. Poderia desejar, não poderia? Ele é Deus. No entanto, aonde que ele prefere habitar? Em mim. Em você.
em nós, pobres mortais e miseráveis pecadores. Ele quis habitar em nós. Ele quis habitar em nós. E isso é uma derrota e um desespero para o diabo. Porque ele não pode entrar dentro de nós. Ele pode tentar destruir o que Deus fez, mas entrar dentro de nós ele não pode. E quando entra pela permissão de Deus, para que Deus tire disso algum bem. Deus habita dentro de nós. Nós somos templos de Deus. Somos templos de Deus. Coisa impressionante. E por fim o texto do Evangelho de João, que já está dito tudo que eu deveria dizer sobre o texto do Evangelho de João, eu já disse. Mas notem a frase. Finalzinho, o evangelista coloca uma observação. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Jesus disse depois, né? Eu gosto de imaginar essa cena e fico pensando como Jesus estava quando ele fazia o chicote de cordas. Jesus não estava desequilibrado não, viu? Porque para fazer um chicote de corda, tecer as cordas ali, o que será que ele pensava quando ele tecia aquela corda, não? Olhando para as pessoas e lá tecendo a corda, está pensando em alguma coisa. Mas ele deixa isso para lá, né? E aí eles pedem de Jesus um sinal. Que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu: destruir esse templo em 3 dias eu o levantarei. 3 dias eu o levantarei. Vai passar pela morte, em 3 dias ele vai ressuscitar. E o templo do corpo, que é Jesus, o templo de Deus, que é Jesus, no seu corpo, não vai ser destruído. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus vai dizer depois, quando os fariseus estão olhando a beleza das pedras do templo, esse mesmo templo que Jesus está. Jesus observavam eles: vocês estão admirados com isso? Haverá dia que não ficará pedra sobre pedra, vai cair tudo. E aconteceu, o templo de Jerusalém foi destruído depois. Mas o templo do corpo de Jesus não foi destruído nem mesmo pela morte. E ele fez de nós templos vivos. Ele fez de nós templos vivos de Deus, onde Deus habita. Por isso é muito significativo a gente celebrar esta festa da dedicação da Basílica de Latrão. Uma igreja que talvez alguns de nós nunca tenhamos a oportunidade de conhecê-la. Talvez a gente nunca tenha a oportunidade de estar lá dentro da igreja, né? Mas é significativo a gente celebrar a dedicação da Basílica de Latrão, estando hoje numa outra igreja. Uma outra igreja. Percebendo a presença de Deus, percebendo Deus que se movimenta em nós. Né? Eu fui procurar uma data onde a gente pudesse celebrar também a dedicação dessa igreja. E para minha surpresa, essa igreja não foi dedicada ainda, né? Ela foi abençoada, mas ainda não foi dedicada. Nós vamos preparar a dedicação da igreja. Quem sabe para 2026. Mas é importante a gente ter como referência. Porque não é só uma construção. É também a construção, mas é o local onde nós nos encontramos para experimentar
a presença de Deus para nos alimentar na Eucaristia, para nos alimentar com os sacramentos, para nos alimentar com aquilo que Deus tem de melhor, que é a sua própria presença. Por isso, na medida do possível, ajudemos a conservar e a cuidar o templo material de Deus, porque através do templo material de Deus, também o próprio Deus se faz presente e habita no coração de cada um de nós, fazendo morada dentro de nós. Que a gente saiba cuidar não só do templo material, mas também do templo que somos cada um de nós, que somos o templo de Deus, morada de Deus, o santuário onde Deus habita. Que a gente saiba cuidar com reverência, como se a gente estivesse cuidando do próprio corpo do Senhor, no altar ou na Eucaristia. É Deus que se faz presente no meio de nós, conservando-nos sempre a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.